E aí pessoal, aqui é o Jack e eu quero falar para vocês sobre o sermão que vocês vão ver daqui a pouquinho. O sermão que vocês vão ouvir ou ver, dependendo da plataforma que vocês estiverem, ele é um sermão que foi pregado no Dia das Mães, mas o foco dele, ele não é para as mães propriamente dito. Ele é um foco para mulheres que querem ser mães, que sonham em ser mães, mas não são, ou por questões de doença, ou por questões que ainda não se sabe, mas ele é focado em mulheres que estão sofrendo, tá bom? Óbvio que ele vai ter uma aplicação para outras pessoas também, porque é uma pregação, né? Não é um estudo focado só num grupo de pessoas, então ele tem foco, ele vai acabar alcançando mais pessoas. Mas se a gente fosse ver o foco, o microfoco dele, ele é um sermão mais para esse tipo de mulher. Então, se você conhece alguém que está vivendo por isso, está passando por isso, eu quero encorajar você a transmitir esse sermão para o maior número de pessoas, tá bom? Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe você, tá, mulher? Que tem dedicado sua vida em prol da sua família, em prol até da igreja, por que não dizer da cidade, de uma nação, porque a base de tudo isso é a família e são nossas mães. Deus abençoe você. Fique com Jesus e fique com o sermão aí, tá? Um abraço. Bom dia, gurias. Eu sou a Thalita, esposa do pastor Jack, e nesse Dia das Mães eu quero trazer uma palavra para vocês. Mas antes eu quero lembrar algumas coisas. Na Vintage, nós somos uma família e temos um Pai, um Deus, Pai, Todo-Poderoso. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Como em toda família, nós temos mães, e muitas mães. E a Bíblia diz, em Salmo 113, no verso 9, que o Senhor faz a estéril habitar em família e ser alegre mães de filhos. Para essas mães é que eu quero me dirigir hoje. Para você que enfrenta os dilemas, que enfrenta os desafios da maternidade no dia a dia e que muitas vezes não é valorizada, ou talvez no meio do estresse, da correria, da criançada chorando, de ter que levar para a escola, das madrugadas mal dormidas, você para pensar e você olha tanta gente fazendo tanta coisa importante no mundo. Você vê advogados, médicos, você vê juízes, promotores, tantas pessoas relevantes na sociedade. É para você que eu quero me dirigir. Eu quero que você lembre que o ministério mais importante que você pode exercer neste momento é criar os seus filhos para a glória de Deus. Talvez seja difícil você perceber a mão do Senhor no seu dia a dia, porque tem tanta coisa que parece tão ordinária, tão comum que você faz. Mas Spurgeon, no livro Pescadores de Crianças, ele fala que uma mãe educando seus filhos para o Senhor, ela está fazendo um trabalho tão importante quanto Moisés julgando o povo de Israel ou Salomão edificando um templo. Sabe por quê? Porque é você, criando seus filhos no temor do Senhor, que vai criar um servo de Deus, que será um bom médico, um bom advogado, talvez um pastor, um missionário. O seu filho, ele é a sua flecha. Ele vai onde você não pode ir. Ele vai onde a gente não alcança. Então, a minha oração por você neste dia é que o Espírito Santo, o amado Espírito Santo, que está com você lá nas madrugadas que você acorda porque o seu filho está choramingando, que ele te faça lembrar que você é fundamental, que você é fundamental na sociedade, que você é fundamental na sua família, que você é fundamental na igreja, que a obra do Senhor vai avante, porque existem mães orando, ensinando a Bíblia, se dedicando e até dando umas varadinhas de vez em quando. Eu quero te lembrar que ninguém é perfeito. Eu quero te lembrar que você não se deixe basear por fotos perfeitas do Instagram, que nenhuma família é como está no porta-retrato, que você não é a única que às vezes não sabe se está sendo uma boa mãe, que você não é a única que chora às vezes ao disciplinar o seu filho, que tem medo que o seu filho não pegue peso, que está tentando desmamar naquela luta. Essas coisas, elas são vividas por milhares de mulheres. Talvez você pense, nossa, eu sou a única que não consigo dar conta da casa e dos filhos.
Minha irmã, a graça de Jesus te é suficiente. E entre uma lavada de louça, entre uma trocada de fralda, entre uma varada num bebê rebelde, existe ali graça de Deus. Que você possa viver a graça dele no cotidiano e perceber que estas coisas, estas que você pensa que são pequenininhas, são as coisas grandiosas que Deus determinou para o seu dia. Então, tenha um feliz Dia das Mães e entenda que você é privilegiada. E eu quero te encorajar, tenha filhos. Numa sociedade egoísta, onde as pessoas não querem mais se dedicar aos outros, não querem se sacrificar, onde muitas mulheres valorizam mais o seu físico, a sua independência, você faz a diferença. Parabéns pelo seu dia, que Jesus derrame da sua graça, que Jesus te encha do Espírito Santo dele, que você possa ver nos seus filhos o fruto da salvação, o fruto do seu trabalho. Um beijo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage. E hoje, domingo de Dia das Mães, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a se juntar a nós nessa transmissão pela internet, pelas múltiplas comunicações que nós usamos via YouTube. Semana que vem nós vamos estar logados também, se o nosso time cooperar, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Napster. É Napster o nome? É Napster? É Napster? Não? Eles nem lembram o que é isso. Bom, se você é old school, você lembra. Se nós tivéssemos aqui o MSN, nós iríamos transmitir o sermão pelo MSN também, pelo Orkut. Nós queremos que todas as pessoas ouçam a palavra de Deus. Gente, pega esse link, eu vou dar aí para você 30 segundos, para você pegar esse link. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que compartilham os links das lives aqui, das pregações aqui no púlpito da Vintage, e Deus tem feito coisas surpreendentes. Então, por que não arriscar? Pega esse link, larga no grupo da família. O meu pastor vai estar pregando para mulheres, para homens, mulheres, um sermão do Dia das Mães. Larga no grupo da família, larga no teu Facebook, larga no teu Twitter, larga o máximo de lugar que você pode largar. Larga na bio do teu Instagram, posta uma foto e diz assim: olha, o link desse sermão aqui, da live, está na bio, tá bom? Faz isso agora, nesse momento. Compartilha no grupo da família, bota lá, e vai ser uma alegria muito grande. Prometo não decepcionar você, tá bom? Faz isso. Enquanto você vai fazendo isso, nós já vamos indo para o livro de 1 Samuel, capítulo 1 e verso de número 28, que é o texto que nós vamos meditar hoje. Hoje eu vou falar sobre um sermão sobre mães que ainda não têm filhos. Talvez você está ouvindo esse sermão, ou você tinha uma grande expectativa de, nesse Dia das Mães, estar no mínimo grávida, ou com o teu filho nos teus braços, no teu colo, e isso não ocorreu, isso não está acontecendo. Talvez você se programou há 1 ano, 2 anos para ser mãe, e você está esperando, ou talvez até mais tempo do que isso, e você está esperando, e o seu coração está ficando quebrado, você está triste, você está angustiado, e cada Dia das Mães é como se fosse um tormento, uma tortura para você. É para você que eu quero falar hoje. Eu tenho um sermão para pessoas quebradas aqui, não apenas para mulheres quebradas, mas para pessoas que estão com o seu coração totalmente destruído mediante sofrimentos dos nossos dias. Acredito que você que compartilhou o seu link, você já voltou conosco. Nós estamos então em 1 Samuel, capítulo de número 1, e o verso 1 até o verso 28. Abra aí a sua Bíblia, abra seu coração. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, fazendo um lembrete, nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse, e hoje nós estamos fazendo um hiato, abrindo uma lacuna, para podermos meditar no que Deus tem a dizer para essas mulheres que querem ter filhos e ainda não têm filhos, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas, muitas mulheres, eu conheço mulheres
que sonham em ter filhos, tá? Talvez você pode até estar agora nesse momento ouvindo esse sermão e você tentando ao máximo que você pode fingir que não é com você, mas lá dentro da tua alma você sabe que eu estou falando para você nessa manhã. Talvez você está do lado do seu marido e você tenta fingir que está tudo bem, você tenta fingir que está tudo tranquilo, você finge que o seu coração não está abalado, mas lá no fundo, na sua alma, você sente uma dor imensa, uma tristeza que você tenta fingir para todos. É para você que eu quero pregar, é para você que Deus se dirige nessa manhã. O teu Deus conhece a tua vida e Ele ama você, tá bom? Para essas mulheres que sonham em ter filhos, que muitas vezes estão vivendo amargura. Então, vamos meditar aqui no começo, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1, nós vamos ler na primeira porção do sermão aqui, até o verso 9. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Depois nós vamos ler o restante. Nessa primeira porção da Escritura, algumas coisas saltam para nós desse texto. O verso de número 2 nos mostra Ana estéril. Provavelmente, o seu marido, Eucana, ele teve a segunda mulher, a Penina, justamente por isso. Ana, ela era estéril, ela é narrada primeiro na história. Isso provavelmente ela é a primeira mulher de Eucana. Alguns comentaristas vão dizer que Eucana só casa com uma segunda mulher porque ele precisava de uma descendência. O contexto histórico aqui era uma tragédia, um homem não ter uma descendência. Agora você imagine o coração dessa mulher, a sensação dessa mulher em ter que entrar uma outra mulher naquele relacionamento, no contexto de poligamia do Antigo Testamento, entrando uma outra mulher para cumprir uma função, para prover filhos, para fazer algo que essa mulher não estava conseguindo fazer. O texto, no verso 3, também fala sobre o Senhor dos Exércitos. Verso 3: todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que esse termo, Senhor dos Exércitos, aparece na Bíblia. A primeira menção em 1 Samuel capítulo 1. Até esse momento, esse termo não tinha sido usado. Depois ele vai ser muito repetido nos profetas. Os profetas vão repetir muito e muito esse termo. E esse termo está sendo usado pela primeira vez. Engraçado que o livro de Samuel é um livro que fala de batalhas. Fala do avanço do reino. Fala
quando o reino davídico é estabelecido. Fala de Deus fazendo grandes coisas. Fala de gigantes tombando. Fala de reis sendo levantados. Fala de enormes obras de Deus em meio a uma nação, usando um exército. Mas assim como no livro de Ruth, quando Deus vai fazer grandes coisas, Ele começa por uma pequena família. O Deus das grandes realizações, o Deus que dirige a história, o Senhor dos exércitos, é o Deus de uma mulher que sonha em ter filhos. Esse texto deixa claro para nós aqui, a primeira porção desse texto, que Deus dirige a história. Que Deus dirige a história. Está claro aqui, olha o que diz o verso 5. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Quem está comandando tudo ali, quem está dando a última palavra naquele caos ali, não é o diabo, é Deus. É o Senhor que deixou Ana estéril. O Deus dos exércitos também é o Deus das estéreis. Também é o Deus dos desafortunados, dos desamparados, dos desiludidos, dos quebrados. Pastor John Piper escreveu um livro agora, falando sobre a pandemia que nós estamos vivendo. E ele disse que Deus é o último responsável por isso que está ocorrendo. Algumas pessoas ficaram desesperadas. Como que ele diz isso? Como que ele fala isso? Como que ele diz uma coisa dessa? Num primeiro momento isso pode parecer assustador. Só que assustador para o meu coração seria se eu perguntasse para Deus: Senhor, olha o que está ocorrendo, e Deus dissesse: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho força contra isso, eu não tenho poder contra isso, eu não tenho condições de mudar isso. O Deus dos exércitos é o Deus da Ana. E essa esterilidade aqui é motivo de tristeza. Essa cultura é uma cultura onde, quando a mulher não podia ter filhos, era uma tragédia. Diferente da nossa cultura de hoje, aonde as mulheres estão se esterilizando mês após mês. Aonde na ânsia de não ter filhos, a mulher se expõe a toda sorte de desgraça, de perigo. Nas mãos de remédios, nas mãos de médicos. Nós vivemos um período onde o aborto é fomentado, onde a morte de bebês, o assassinato de bebês é fomentado dia após dia. Vivemos um período onde, se você quer ter um filho, as pessoas chamam você de egoísta. A narrativa mudou. Só que nesse período aqui, nesse caso aqui, isso é uma tragédia. Sabe por quê? No povo de Deus, para o povo de Deus, é uma tragédia. O povo de Deus ama crianças. O povo do Senhor ama crianças. Mas Ana está estéril. O verso 5 diz que o Senhor deixou ela estéril. E deixa eu dizer uma coisa, aquele que disse não, ele era o único que podia dizer sim. Aquele que disse não, era o único que disse sim. Sabe, talvez Ana pudesse pensar assim: nossa, vou importunar a Deus com os meus pedidos. Vou importunar o Senhor. O pedido de uma casa é algo tão simples, é algo tão pequeno, comparado com o que o Senhor dos exércitos pode fazer. Parece que a obra do Senhor dos exércitos é apenas fazer uma obra enorme, uma mudança das nações, mudar o curso dos países, mudar o curso de tudo. Parece que é isso, mas não. O Deus das nações, o Senhor dos exércitos, é o Deus de uma mulher que tem um sonho dentro do seu coração de ser mãe. Talvez você tenha até vergonha de dizer os teus sonhos.
Talvez no púlpito da tua igreja, sempre as aspirações são muito altas, são muito elevadas. Os sentimentos são muito nobres. O plano é acabar com a fome na África. O plano é evangelizarmos as nações e mudarmos o mundo todo. Aí você diz: pastor, o meu sonho é ser mãe. O meu sonho, talvez eu estou falando para você, você é solteira, o teu sonho é ser casada, ter uma famíliazinha. Talvez você, rapaz, você é solteiro, o teu sonho é casar. Talvez você que é casada, o teu sonho é que o teu marido tema o Senhor, e ele não teme. O teu sonho é pequeno. Ele é tão pequeno perto das grandes realizações, só que ele é o teu sonho. Ele é o teu desejo, ele é o teu anseio. E a atenção desse Deus que está olhando para o futuro governo davídico, que vai espelhar o governo de Jesus, a atenção desse Deus que está olhando para todo o curso da história, esse Deus, ele não perde tempo de deixar de olhar para uma mulher. Ele governa o mundo e ele governa o coração de uma pobre sonhadora que quer ter filhos. A tristeza dessa mulher, a tragédia dessa mulher, não é importuno, não é algo que importuna o coração de Deus. O nosso Deus é um pai. O nosso Deus é bondoso. Eu quero dizer para todos que estão ouvindo esse sermão, mas principalmente para essas mulheres sonhadoras: o teu Deus ouve você. E Ele dirige a história. E é Ele que governa o mundo. O teu Pai é o dono de tudo isso. Vamos ler agora do verso 10 até... Eu passei, né, Levi? Volta o 2 ali, por favor, então. Você tinha passado, né? Vamos ler aqui do verso 10 ao verso 18. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Verso 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Ele respondeu: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Uma mulher doce. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Então, verso 10. Ana está amargurada, Ana está quebrada, está com o seu espírito doendo. Ela recorre ao Senhor, porque o Senhor conhece a dor dela. Nota uma coisa, o fato, no verso 5, a Bíblia diz que é Deus que deixou ela desse jeito. No verso 10, Ana vai e recorre a esse Deus. Herman Bavinck, um teólogo casca grossa, ele diz
se nós vamos fugir de Deus, do juízo de Deus, do peso do rigor de Deus, nós precisamos fugir de Deus e recorrer a Deus, porque somente Deus nos protege de Deus, somente Deus nos guarda de Deus. Talvez Deus, Ele é santo, Ele é justo, os seus propósitos, eles são, a gente não consegue sondar a mente de Deus. Deus tinha um propósito em tudo isso, no verso 5, em deixar Ana estéril. Só que para quem que ela recorre? É a grande angústia de Jó, para quem que ela vai recorrer? Talvez você olhe a sua vida, você que está me ouvindo aqui essa manhã, talvez você olhe a tua vida, a tua existência, e você pensa assim, cara, tudo isso que está acontecendo na minha vida, isso veio por causa de Deus. Talvez alguns que estão ouvindo essa pregação estão passando por coisas, estão vivendo algo na sua vida que foi até juízo de Deus. Pode ter sido em alguns casos. Para onde a gente corre? Assim como Abacuque disse, no momento da tua ira, lembra da tua misericórdia. A gente corre de Deus para Deus. A gente corre de Deus para Deus, porque em última instância, esse Deus é Pai. Ele é Pai. Ela continua adorando a Deus. Essa mulher é fenomenal. O sacerdote não entende, julga ela mal. Ela não responde com amargura, ela responde com doçura, apesar da sua alma estar angustiada, ansiosa, quebrada. Ela continua congregando. Cara, isso é fenomenal. Ela não abandona a igreja. Ela sabe, como disse o apóstolo Pedro, Jesus disse, vocês querem ir também? O apóstolo Pedro disse, tá, mas para onde a gente vai ir? Para onde nós vamos correr? Talvez você congrega, você está há anos congregando, talvez você está há anos servindo o Senhor, servindo a Jesus, e a tua dor é muito grande, a tua dor é enorme. Talvez você tenha passado os últimos dias chorando. Você, mulher, me escute, algumas mulheres, ao verem outras mulheres ficando grávidas, talvez quer bater um desejo de inveja dentro do teu coração. Você tem vergonha disso, você tem que se esforçar para mostrar que está feliz. As pessoas perguntam como você está, a sua dor é grande. Você congrega, você é crente, você ama Jesus. E você pensa assim, olha, e agora? Continue. Essa mulher de Deus nos mostra o que a gente faz quando nada dá certo. A gente simplesmente continua, porque é isso que o povo de Deus faz desde o Éden, quando o povo de Deus saiu de lá. Quando Adão teve o primeiro filho, que começaram a invocar o nome do Senhor, Sete. Aquela linhagem santa que vem desse santo homem de Deus. O que nós fazemos quando as coisas dão errado? A gente não para. O povo de Deus está acostumado a passar pelo deserto, a andar pelo meio do deserto, e no deserto a gente faz tenda, a gente não constrói casa. As nossas tendas estão dizendo, eu sou transitório aqui, o deserto não é a minha morada final. A dor, o caos, a angústia, é um momento que Deus trabalha dentro do nosso ser, mas esse não é a minha morada final. Isso aqui é transitório. A gente continua andando. Louvado seja o nome do Senhor. Ana subiu ao templo, e a gente tem que orar. Por quê? Por que Ana ora a Deus? Porque esse Deus é soberano. Imagina agora a gente orar a um Deus que não é soberano. Imagina a gente orar a um Deus que não pode. Alguém vai dizer, tá, mas por que eu tenho que orar se Deus é soberano? Se Deus pode fazer tudo? Mas é aí que tem que orar. Porque, imagina, por que tu vai orar para um Deus que não pode fazer algumas coisas? Aí vem uma lista, não, isso aqui não dá. Isso aí gasta Deus. Deus gasta a energia dele. Não, Ana ora. Ela ora. Deus, o Deus que está comandando toda a história, o Deus que deixou Ana estéril, esse Deus que soberanamente deixou Ana estéril, ele de forma soberana decretou que a situação de Ana seria mudada pela oração. Pela oração.
Só que há um grande problema na nossa geração. Nós não oramos. Nós somos uma geração que fala, que tecla, que grava vídeo, que transmite live, mas não tem condições de levantar 15 minutos mais cedo da cama para dobrar os joelhos e falar com o Senhor dos Exércitos, com o Criador do Universo, que é o nosso Pai. Você consegue olhar para a tua história, para a tua vida. Você consegue olhar para toda a tua história, para os dias bons, para os dias maus, para aqueles dias que você chorou, para as tragédias e angústias da tua vida. Você consegue olhar para tudo isso e saber que por trás disso estava o Senhor dos Exércitos. Em cada momento da tua caminhada, em cada momento da tua jornada, em cada momento que você estava andando, tudo isso conduziu você para mais perto do Senhor. Tudo isso foi empurrando você para mais perto dele. Eu pergunto, isso te levou a conhecer Deus melhor? Você conheceu o Senhor melhor? Você conheceu a Deus de uma forma melhor? Segue lendo comigo, verso de número 19. O que fica claro nesse texto aqui é que Deus é bom. Sim, primeiro o Senhor governa a história. Se Deus ouve as orações, Ele não apenas faz isso, Ele é bom. Ele não tem prazer. Escuta aqui, Deus não tem prazer em afligir você. A minha filha, às vezes ela desobedece, e os nossos filhos precisam nos obedecer. Porque pode haver algum momento que ela vai estar em um perigo e eu tenho apenas a minha voz para falar com ela, e ela precisa obedecer a minha voz. Por exemplo, ela não pode ficar perto do fogão. Ela não pode. Então ela chega perto do fogão e nós corrigimos ela. Ela chega perto do fogão e nós corrigimos ela. Isso dói o nosso coração, isso quebra o nosso coração. Só que é porque nós amamos ela. Ela não entende isso ainda. Ela não entende o perigo que o fogão causa para ela. Ela olha aquilo é algo tranquilo. E pelo contrário, ela nos vê perto do fogão. Parece uma hipocrisia. Alguém vai dizer assim, mas como eles podem? A maturidade, existem coisas que você só pode fazer depois de um certo tempo de caminhada. Você tem maturidade para lidar com o fogo, porque há um respeito. Minha filha não entende isso. A minha filha não entende o que é o fogo. Ela não entende o perigo disso. Então, por amor, eu vou e corrijo ela. Só que eu não tenho prazer em ficar fazendo isso. O meu prazer é beijar ela, é abraçar ela. O meu prazer é cuidar dela, é brincar com ela, é ver as gargalhadas dela. Esse é meu prazer. O meu prazer está nisso. Ainda que a minha posição de pai compreenda as outras coisas. Assim é Deus. Lamentações de Jeremias diz que Deus não tem prazer em castigar os filhos dos homens. Deus não tem prazer em corrigir você muitas vezes, mas Ele faz isso porque Ele ama você. O prazer dele está em dar algo para você, está em cuidar, em abraçar você, está em ver você sorrindo, feliz. Mas Ele é Pai, e às vezes você está diante de algo que é muito perigoso para você, e Ele tem que corrigir você. Verso de número 19: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor, bendito é o teu nome, se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Samuel quer dizer algo como que enviado do Senhor ou ganhado do Senhor. Verso 21, Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo.
e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Verso 25. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Verso 27, olha que brutal isso. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Deus é bom. E esse Deus bondoso, foi Ele que tinha deixado Ana estéril. Deus era bom quando ela estava estéril, apesar de a esterilidade não ser algo bom. O cristianismo, a Bíblia, ela não chama as situações ruins de boas. Não, elas continuam sendo ruins. Nós não somos estoicos, nós somos cristãos. O que é ruim, só que o nosso Deus, por ser soberano, por ser supremo, por ser superior, Ele pega as situações ruins da nossa vida e transforma elas. Ele transforma crises em bênçãos, caos em amor, em maravilha. Ele transforma tragédia em louvor. Ele transforma túmulos em jardins. Esse Deus é bondoso. Esse é o teu Deus. É Ele que nós estamos adorando nessa manhã. É dele que eu estou falando para você. Mulher, você que quer ter filhos, ouça esse sermão com a mão no teu ventre. Ore, não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de pedir para o teu marido colocar a mão no teu ventre e dizer: meu amor, meu marido, ora por mim. Esse Deus é bom. Esse Deus que dirige o nosso começo é o mesmo que dirige o nosso fim. Ana queria apenas um filho, Deus deu 5 para ela. Você imagina isso? Ana era submissa ao Senhor. Por que você acha que Deus não pode mudar o curso da tua história? Por que você acha que você sabe o que é melhor para você? Ah, pastor, mas não são todas que acabam como Ana, não são mesmo. Mas quem disse para você que a tua vida não pode acabar assim? Quem falou isso para você? Quem disse? Quem está falando isso no seu ouvido? Quem está soprando isso no seu ouvido? Quem tem falado no seu ouvido? Quem tem colocado palavras dentro da sua cabeça? Escute. O diabo vai tentar pegar a situação da tua vida e bagunçar a tua cabeça. Escute, o que o diabo quer que você pense? Em primeiro lugar, o diabo quer que você pense que Deus não ama você. Que você olhe apenas as mulheres que têm filhos. Que Deus ama elas e Deus não ama você. Eu sempre disse lá em casa que quando Deus quer abençoar uma casa e lhe dar uma criança, minha esposa perguntava às vezes para mim assim: por que Deus não quer abençoar a gente assim, meu amor? Não tenho resposta. Eu não sei por quais caminhos a minha vida vai andar. Mas eu sei, eu não preciso saber, gente. Eu não preciso saber. Eu não preciso saber por onde eu vou andar. Eu preciso saber apenas de uma coisa: é quem vai estar comigo. Porque se for o Senhor, eu estou bem. O diabo quer que você pense que Deus não ama você. Que você olhe para todas as situações da vida. Você, homem, que vê sua esposa sofrendo, que já não sabe o que fazer.
Você está como Eucana. Não sou eu melhor do que 10 filhos. Você não consegue. E o diabo tem plantado dentro do coração de você que Deus não ama você. Segunda coisa que o diabo quer que você pense, que ninguém se importa com você. Não apenas Deus, mas ninguém liga. O diabo quer que você pense, que você durma pensando que você não é amado, que você não é querido. Que as pessoas não estão olhando para o teu caos, para o teu problema. E ele vem como uma serpente, e ele cita isso, e ele se retira. Isso fica maturando dentro do teu coração. Isso fica trabalhando dentro do teu coração. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Terceiro, o diabo quer que você pense que a vida vai ser sempre assim. Que você durma pensando sem esperança, sem olhar para o futuro, sem ver uma luz, sem ver um Deus que muda situações. O diabo quer que você pense que você está fadado a viver em círculos, em viver uma vida de tristeza. Que você olha para o lado, opa, mais uma pessoa alegre. O que há de comum hoje? Não sou eu. Você acorda no outro dia, uma outra mulher grávida, e você pensa, o que há de comum no dia de hoje? Não sou eu. Essa é a minha vida. A vida vai ser sempre assim. Eu tenho que me acostumar com isso. Na verdade, isso não acontece na minha vida. Minha vida é assim. Foi marcado por tristeza desde a minha infância. Toda a minha história é marcado por tristeza. Pequenos momentos de alegria, mas sempre debaixo do mau tempo. O diabo quer que você pense que a tua vida vai ser sempre desse jeito. Que nada vai conseguir mudar ela. Quarto, o diabo quer que você pense que a vida dos outros é melhor do que a sua. Que os outros não choram. E principalmente nesse período agora de redes sociais, onde todo mundo é feliz, onde ninguém chora, onde ninguém lamenta, onde todos somos super felizes o tempo todo. Eu tinha um amigo meu, ele era noivo de uma moça, e ele, quando eu encontrei com ele, eu disse, cara, que legal. E eu conversando com ele, eu vi ele tão abatido, tão abatido, tão abatido. Eu disse, cara, o que está acontecendo? E ele disse assim, não sei, cara, eu só sei que eu não estou feliz. Eu disse, mas cara, eu vejo as tuas redes sociais, tu está sempre feliz. Eu falei para ele. Ele disse, eu nem sei por que eu posto aquilo. Efeito manada. Vai postando, vai vivendo. O diabo quer que você pense isso. Que a vida dos outros é melhor do que a sua. Quinto. Essa aqui é que o diabo mais quer incrustar dentro da tua mente. Que Jesus não estará lá no amanhã cuidando de você. O nome disso chama-se incredulidade. O diabo quer roubar a tua fé. Foi isso que ele tentou tirar de Pedro. Jesus disse, Pedro, o diabo pediu você, para peneirar você. É como se fosse uma enorme peneira. Aí sim, a gente pensa assim, o que o diabo queria? Queria botar Pedro na peneira, sacudir Pedro e tirar algo de Pedro. O que é que o diabo queria tirar de Pedro? O texto responde. Jesus disse, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, o diabo queria arrancar a fé de Pedro. O diabo come fé no café da manhã. Ele queria arrancar a fé de Pedro. Ele quer tirar a tua fé. Ele quer que você olhe para o futuro e você não veja Jesus. Ele quer que você olhe para o amanhã e você não contemple o Senhor. Então ele vai pegar as situações da tua vida, os momentos mais críticos da tua história, os momentos mais tensos da tua vida, e ele vai dizer, vai ser sempre assim. Você está na minha mão.
Ou escute, ou ele vai deixar que você pense: Deus se preocupa comigo, mas ele não é soberano, ele não pode fazer isso. Ou ele é soberano, mas ele não se importa comigo. Muitas pessoas pensam um Deus como um cuticute. Um Deus que mas cara, é um grude. Parece uma criança o Deus da pessoa. Mas é um Deus fraco. É um Deus que não responde diante do pecado. É um Deus que não julga. Esse Deus não serve. Outros imaginam um Deus todo-poderoso, um juiz que não passa nada. Um juiz infalível. Mas um juiz que não se compadece. Um juiz que não ama. Pega o quadro todo, meu irmão. Pega o quadro todo para ti, se apropria disso essa manhã. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ele não é só Todo-Poderoso, Ele é Pai. Mas Ele não é só Pai, Ele é Todo-Poderoso. Eu creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o seu nome. O diabo quer que você pense que Jesus não vai estar com você no dia de amanhã. Agora, o que Deus quer que você pense? O que Deus quer que você pense no dia de hoje? Você que não tem filhos. Você que cara, você estava com tudo certo para a sua vida e quando vê, pum, perdeu o emprego. Acabou, caos. Você que estava com tudo direito, as coisas pareciam, pastor, as coisas pareciam estar se encaminhando. Era um namoro, era um noivado. E sua esposa ficou grávida, foi uma alegria. Só que ela perdeu o bebê. O que Deus quer que você pense no meio de tudo isso? Em primeiro lugar, Deus quer que você saiba que Ele ama você. Que o amor dele está acima das circunstâncias. Que Deus não ama o seu povo apenas quando as coisas estão bem. Ele não é como um homem que foge quando a situação está caótica. Ele não é como uma mulher que abandona o filho recém-nascido dentro do lixo. Não. Não importa a situação, não importa o vendaval. Eu não sei a profundidade da situação que você está passando. Eu quero dizer para você que Deus ama você. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, e isso aqui pode parecer bobagemzinha, mas não é à toa que isso é uma bomba. Orlando Boyer dizia no seu material de estudo Espada Cortante, ele dizia o seguinte: que se você chegasse para um anjo, o anjo mais poderoso do céu, ou os 4 seres viventes, 24 anciãos, se você chegasse para o arcanjo Miguel, para Gabriel, para o anjo que está mais próximo de Deus, e se você dissesse assim, chegasse diante dele e fizesse uma pergunta e dissesse: me explica o amor de Deus, o anjo mais poderoso do céu diria para você: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer olhar o amor de Deus por você? Não olhe para a sua situação. Ela é às vezes, as nossas situações, muitas vezes, por que não dizer todas as vezes, as nossas situações, as angústias que vivemos, elas são falsos profetas que profetizam mentiras sobre Deus. Você quer olhar como Deus ama você? Olhe para a cruz, olhe para o que Jesus fez por você. Deus amou você de tal maneira que deu o seu filho para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Deus ama você. Segundo, Deus quer que você pense que a sua vida tem importância sim. A sua vida importa. Você tem importância para Deus sim. Sim.
Muitas pessoas dizem, não, nós não temos importância nenhuma. O quê? O apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados com ouro, com prata ou qualquer coisa de tesouro desse mundo, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que há um valor excepcionalmente mais alto do que isso. Deus ama você, você importa sim. Você é imagem de Deus, você é amado por Deus. Deus quer que você pense isso, que isso seja balizador para os momentos de crise, para os momentos de angústia da sua vida. Terceira coisa que Deus quer que você pense, que a nossa vida não está fadada a ser sempre igual. A nossa vida não está fadada a repetir processos. Não estamos fadados. Eu me lembro, quando minha esposa ficou grávida pela primeira vez, nós perdemos o nosso filho. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha saído para correr pela manhã, era tudo novo, era tudo feliz. Eu me lembro do dia que a minha esposa me contou que ela estava grávida do nosso primeiro bebê. E nós estávamos caminhando no centro de Porto Alegre de mãos dadas. E eu me lembro que eu me sentia diferente. Eu já me sentia pai. Tinha um bebezinho minúsculo dentro do ventre da minha esposa. E eu caminhava assim, pensando, nossa, que responsabilidade. Que responsabilidade. E eu caminhando feliz, alegre. E quando foi a consulta, para vermos como o bebê estava, para vermos o batimento cardíaco do bebê, eu me lembro como se fosse hoje, sábado pela manhã. Eu tinha saído, a Thalita alegre, eu alegre, nós estávamos indo fazer uma ecografia. E eu disse, vou fazer uma corrida e volto. Quando eu voltei feliz, com a música alta, tirando fone, indo tomar banho, alegre, eu chego, o olhar da minha esposa é de pavor. Até aquele dia não tinha acontecido nada de errado. E ela disse para mim assim, eu sangrei. E ela tremia a mão dela. E aquilo já foi Tomamos banho, eu coloquei ela dentro do carro, ela já estava chorando. E eu me lembro a parte aqui de Porto Alegre que eu estava passando de carro. Eu estava passando pela Bento Gonçalves, andando dentro, e eu disse assim, e eu só dizia isso, Deus é bom. Eu falava alto, meu amor, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Não importa o que ocorra, Deus é bom. Lembra, Deus é bom. E eu fiquei pregando para ela, falando para ela. Eu dizia, confessa isso, meu amor. E ela ia confessando em meio às lágrimas. Chegamos para fazer a ecografia. Isso já foi uma pancada no nosso coração. Estavam as moças ali, as mulheres grávidas, sorridentes, barrigas grandes, e nós sentados, apreensivos. Aí nós entramos na sala e o bebê não tinha resistido. A minha esposa ficou doente e ela tomou um remédio, a médica mandou ela tomar. A médica disse, pode ser perigoso, mas se tu não tomar vai ser mais perigoso ainda. E a gente não sabe, até hoje a gente não sabe se foi esse remédio que ela tomou que ocasionou a morte do nosso filho. E eu me lembro que quando a médica que estava fazendo o exame na minha esposa disse, não há mais bebê aqui, só tem um saco gestacional. Ela olhou, nós começamos a chorar, e ela olhou e disse assim, eu vou sair para vocês conversar um pouco. A minha esposa se levantou, estava se vestindo, ela olhou para mim e disse, me perdoa, meu amor. Eu abracei ela e disse, não precisa pedir perdão. E ela disse a seguinte frase para mim que eu nunca vou me esquecer, eu sabia que ia ser assim. Eu sabia. Algo gritava no ouvido dela e eu não sabia que ela estava tendo esse pensamento. Que a nossa vida estava fadada a repetir ciclos de tristeza. A gente pensa assim, não, esse momento de alegria, na verdade, é apenas um momento. Não. Esse é o verdadeiro estado do cristão. Os momentos de tristeza são invasores
que tentam roubar aquilo que nós vamos viver plenamente na glória. Nós somos chamados para alegria em Cristo Jesus. E eu me lembro, fomos para casa, no outro dia eu assumi o púlpito e eu estava falando sobre o amor de Deus. Passou o tempo, minha esposa foi no culto no domingo, não é porque nós somos crentões, é porque acreditamos nos meios de graça. Porque nós acreditamos, o que para muitos é uma bobagemzinha, nós acreditamos essa bobagemzinha, que um irmão orar por nós é algo poderoso. Que ouvir o evangelho é meio de graça, que participar do sacramento é meio de graça. Passou. Depois de alguns meses, minha esposa engravidou de novo. E quando nós fomos de novo verificar, agora na segunda gestação, como estava o bebê, na mesma época, a sala era igual, os médicos eram iguais, e nós estávamos apreensivos, nós estávamos com muito medo, porque era tudo igual, a sala era igual, o local era igual, parecia que nós íamos viver de novo aquele pesadelo. Só que daí quando ele colocou o aparelho da ecografia, estoura um som nas caixas. O batimento cardíaco da minha filha. E quando estourou aquele barulho, a Thalita não queria a gravação. Eu queria, não, vamos pegar a gravação. Ela dizia, não quero. Estava com medo de da bebê não estar ali. E quando estourou aquele batimento cardíaco da Isabel, batendo, o coraçãozinho dela batendo muito rápido, eu me lembro que eu baixei a cabeça, comecei a chorar. O médico ficou apavorado. Eu disse, doutor, eu queria essa gravação. Ele disse, não, nós vamos começar de novo, fique tranquilo. Uma coisa eu já sabia, mas eu vivi na prática. A sala era igual, a roupa dos médicos era igual, era tudo igual, as grávidas ao nosso redor era tudo igual, mas a situação não era a mesma. Deus quer que você lembre disso. A nossa vida não está fadada a ser sempre igual. Quarto, Deus quer que você pense que orar vale a pena. Você não é um tolo quando você ora. Você não é um tolo quando você está orando. O texto diz que Ana orou com lágrimas, com muito choro. Ela orou com coração. E escute, talvez você diga, pastor, eu tenho orado há muito tempo e Deus não mudou a situação. Grave o que eu vou dizer, leve isso para o resto da tua vida, porque isso aqui é norte para mim. Sempre que Deus não muda a situação através das nossas orações, Ele quer mudar a nossa vida através dessas orações. Quando Ele não muda a situação, Ele quer mudar o orante. Quando Ele não muda pelo que o orante está pedindo, Ele vai mudar aquele que está orando. Ele tem um propósito mais urgente do que mudar a situação. São as duas coisas que Deus faz. Ou Deus responde mudando a situação, ou Deus responde mudando quem ora. Continue orando, orar vale a pena. Quinto, Deus quer que você pense, Deus tem prazer em atender os pedidos dos seus filhos. Como eu disse para vocês, vocês podem orar pela vontade de prazer de Deus. Isso eu aprendi com o pastor Rafael Rivas. Mas eu vou pedir isso, a vontade de prazer de Deus. Deus tem prazer em dar. Às vezes Deus não vai dar algumas coisas para nós, porque da mesma forma que nós corrigimos os nossos filhos, mas o prazer de Deus não está em não dar. Deus não tem prazer que uma mulher, Ele não tem alegria em que uma das suas filhas seja estéril. Se eu, sendo um homem pecador, falho, limitado, já peguei minha filha no colo, enquanto orava por ela, orando pelo futuro dela, orando por toda a vida dela, botei a mão no ventrezinho dela, no pequeno ventre dela, e orei pelos meus futuros netos. Quanto mais o teu Deus, que é bondoso, que ama você, Ele não tem prazer em você não ter filhos. Não. Deus tem prazer em atender o pedido dos seus filhos. Aí a gente olha para essa história, a gente olha para tudo, e não dá uma tristeza em ver Eli desse jeito. O sacerdote que deveria cuidar, que deveria amar, deveria proteger.
Talvez você pense assim, não, mas a minha vida, pastor, o meu marido não entende, nem os meus pastores entendem. Ninguém entende a minha dor. Jesus é um Eli maior e verdadeiro. Jesus é um Eli maior e verdadeiro. Eli olha e não entende. Eli olha os lábios e não vê o coração. Jesus não observa apenas os lábios. Jesus olha dentro do nosso coração. Que Jesus é esse? Que Cristo é esse? Aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que chama você hoje ao arrependimento, aquele que chama você hoje para que você entregue sua vida a Ele, para que você abandone o pecado e se volte ao Senhor. Esse Jesus que ama seu povo, esse Jesus que chama pecadores para viverem perto dele, para fazerem parte da sua comunidade denominada igreja. Esse Jesus, ele não olha apenas os lábios, bendito seja o seu nome, ele olha o coração, ele olha a angústia dentro do coração. Ele faz o que nenhum psicólogo, psiquiatra, conselheiro bíblico pode fazer. Ele olha dentro do coração. Ele observa o coração. Você que está ouvindo esse sermão, desde a primeira fagulha de tristeza até o atual estado da tua alma, por não ter filhos, o Senhor contempla. Você não está só. Esse Jesus, ele é um Eli que não julga você. Ele não pensa mal de você. Ele não vai acusar você de algo que você não está fazendo. Ele é justo, ele é bom. Ele olha o nosso coração. Em segundo, Eli estava sentado na cadeira. Estava sentado, talvez cansado do trabalho, um homem velho. Esse novo Eli, Jesus, ele não está sentado apenas nos olhando, ele está intercedendo por nós. A Bíblia diz em Hebreus, isso é poderoso, isso nós deveríamos tatuar isso, cara, viver pensando nesse versículo. A Bíblia diz em Hebreus que ele vive para interceder por nós. Sabe o que é isso? É propósito. É propósito. O propósito de Deus é interceder por você. O N. Gruden diz que esse termo de intercessão de Jesus, ele não é um termo, alguns teólogos dizem que não, a intercessão de Jesus é, o fato de Jesus estar no céu é uma intercessão. O fato de Jesus estar lá é uma espécie de posição orante. Não, o Gruden diz que não. O Gruden diz que o termo no grego é exatamente orar com os lábios. Você tem noção disso? Você já parou para pensar que em algum momento Deus falou o teu nome no trono de Deus? Que Jesus citou o teu nome diante do Pai? Você já parou para pensar isso? Que o teu nome foi mencionado pelos lábios de Jesus? Eu tenho um amigo que ele contou, me relatou, que ele estava vivendo um período de grande tentação, enorme tentação. Ele estava sendo tentado a blasfemar contra Deus, sim. Ele estava sendo tentado, crente, reformado, com essas doutrinas da graça, um homem de Deus. Ele estava sendo tentado a blasfemar. Até que, num dado momento, ele disse que não aguentava mais. Ele estava sendo tentado a falar palavras de ofensas contra o nome de Deus. E ele orando. Num dado momento ele disse assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou sendo pressionado, eu tenho certeza que essa pressão é uma pressão diabólica sobre a minha vida. Eu não estou suportando mais. E ele disse assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós. Agora, Jesus, eu preciso que nenhum homem aqui, pastor, amigo, ore por mim. Eu preciso que o Senhor ore por mim junto ao trono de Deus. Ele disse que naquele momento, ele disse que foi a experiência mais brutal que ele já teve. Naquele momento, aquele sentimento que estava corroendo a alma dele, sumiu. Ele disse que ele foi tomado por um pranto, por um choro, e é como se ele tivesse tido a certeza que naquele momento Jesus mencionou o nome dele junto ao trono de Deus.
Jesus intercede pelo seu povo. Jesus intercede por você. Ele é um Eli melhor, maior e verdadeiro. Terceiro, Jesus não apenas deseja o melhor para você, Ele faz o melhor. Eli, quando ela está indo embora, a Ana está indo embora, ele deseja algo bom. Vai com Deus. Deus te abençoe, minha filha. É um desejo, é um bom desejo. Eli é um homem piedoso, porém fraco. Era um homem fraco como pai, mas ele era um homem piedoso. Ele deseja algo bom. Jesus não. Jesus não apenas deseja, Ele faz o melhor. Eu quero dizer que a tua história, a tua vida, tudo que você passou é fruto de um Deus que fez o melhor para você. O melhor para a tua vida. O melhor. Talvez você olhe e diga assim, não, mas como que eu vou viver? Confie em Jesus. Confie em Jesus. Jesus ama você. Para acabar, fechando. Você nunca sofreu em vão. As tuas dores, em primeiro lugar, revelam um Deus soberano. Em segundo, as tuas dores revelam um Deus presente. E as tuas dores revelam um Deus bom. As nossas dores, o que vivemos, revelam Deus, são para a glória de Deus, em última instância, para o nosso bem. Deus transformou a amargura de Ana em louvor. Deus transformou, e nota que a situação de Ana, ela começa a mudar quando ela sai do templo. A alegria dela não é só quando ela está com o menino nos lábios. Após derramar a alma diante do Senhor, após ouvir a palavra de um sacerdote limitado, o ânimo dela mudou. O teu ânimo pode mudar a partir de hoje, se você derramar a tua alma e se você entender que esse sermão é o próprio Jesus falando com você. Isso vai fazer você terminar esse sermão de forma diferente, de forma cultica, de forma alegre diante do teu Deus. Nós vamos orar agora. E assim como Ana orou, nós vamos orar. Eu peço que você, aonde você está nesse momento, que você coloque a mão no teu ventre, mulher. Você que quer ter filhos, você vai colocar a mão no teu ventre. Você vai orar, você não vai orar em voz alta. Você vai orar que nem Ana nesse momento. Você vai apenas mexer os lábios, mas você vai orar com o coração. Eu peço que você agora coloque a mão no teu ventre. Não tenha vergonha de quem está do teu lado. Todas as mulheres casadas, todas as mulheres, se você é solteira, você sonha com um casamento, pode fazer isso também. Pode fazer isso também. Pastor, eu sonho com um casamento, eu sonho com uma família. Todas as mulheres façam isso nesse momento. Você que não tem filhos, ou você que já teve filhos e está há muito tempo tentando ter mais filhos, faça isso nesse momento. Coloque a mão no seu ventre, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Mas eu quero dizer uma coisa muito mais impactante, profunda para você. Não sou eu que vou orar aqui. Nós vamos pedir que o próprio Senhor Jesus ore por você. Coloque a mão no seu ventre. Você pode orar no seu coração. Se você tem vergonha, você pode orar no seu coração. Por favor, todas as mulheres façam isso. Ore no seu coração e você pode chamar até o nome, porque eu tenho certeza que você já colocou o nome no seu filho e na sua filha. E eu peço que você ore agora por ela, ore por ele. No seu coração, você não precisa falar isso em voz alta. Feche os seus olhos, todos nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir, e Jesus, o Eli maior, mais poderoso, melhor, verdadeiro, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Eu creio nisso. Senhor, em Tua presença, nós estamos em oração. E eu peço que o Senhor se junte a nós em oração nesse momento, Senhor Jesus, diante do trono do Pai. E venha interceder por essas mulheres que nesse momento estão com suas mãos em seus ventres.
orando e pedindo por um milagre, orando e pedindo pela tua graça, orando e pedindo pelo teu amor, e pedindo, por favor, dá-me um filho, assim como Raquel pedia desesperadamente para Jacó, dá-me filhos ou eu morrerei. Senhor, eu peço por essas mulheres, que o Senhor Deus abra o ventre dessas mulheres, responda essa oração, e que nós depois possamos ouvir testemunhos do que o Senhor Deus está fazendo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, interceda por essas mulheres. As mulheres nesse momento estão citando diante de tua presença pelo coração. Elas estão orando, Senhor, pelo menino, por uma menina. Estão orando, estão sonhando em ver seus filhos crescendo, correndo, Senhor. Elas estão chorando, algumas chorando diante da tua presença. Olha a tua filha, Senhor, abre o ventre, em nome de Jesus. Ó Deus, se o marido é estéril, faz uma obra na vida do marido, cura ele, ou cura a esterilidade da mulher, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá-nos filhos, Senhor, dá-nos um coração quebrantado, devotado às crianças, dá-nos filhos, Senhor, faz de nós um povo de fé, um povo que ora para saber a tua vontade, não na hora de ter filhos, pois nós sabemos já a tua vontade, o Senhor quer que nós tenhamos filhos. Faz de nós um povo que ora para saber se o Senhor pretende que nós não tenhamos mais filhos, pois a tua vontade revelada na tua palavra é que nós venhamos crescer e nos multiplicar, em nome de Jesus. Que essa família se multiplique, que de 2 possam ser 3, 4, 5, 6, que haja multiplicação. Ó Deus, visita essas casas, em nome de Jesus. Dá essa bênção para essas mulheres, em nome de Jesus, que possam ter alegria, que possam ter, Senhor, que possam ter esse anseio satisfeito de ouvir o choro de um bebê, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não como Eli, mas como teu filho, lavado no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos por essas mulheres, que o Senhor faça a tua obra na vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus pode estar fazendo uma obra poderosa na tua vida nesse momento. Eu creio. Agora vá, após essa pregação, você que é casado, faça o que tem que ser feito, que Deus abençoe a tua vida, tá bom? Nós vamos encerrar essa transmissão, mas antes nós vamos mostrar para você como você pode se juntar a nós. Escute, preste atenção, acalme com a euforia, olhe para mim aqui. Nós estamos vivendo o período mais crítico da nossa igreja. Nós precisamos que todos, se você é membro da Vintage, nós precisamos muito. Esse é o momento que difere um membro de não membro. Que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E se você é de fora da igreja, se você tem sido abençoado, alcançado, eu peço atenção, considere, não estou falando para você fazer isso, estou falando para você considerar, enviar-nos uma oferta. Aqui estão os nossos dados bancários, é Banrisul, ou Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o número no teu aplicativo é 041, agência 0026, repetindo, agência 0026, conta corrente 060508 dígito 1, repetindo, conta corrente 060508 dígito 1, favorecido, Igreja Vintage 180, o nosso CNPJ 30-879-824, 1000 ao contrário, 44. Repetindo, CNPJ 30-879-824, 1000 ao contrário, traço 44. Se você quer fazer uma oferta e você tem cartão de crédito e você quer usar, faça isso agora. Entre no vintage180.com/doe.
nós contamos com a tua generosidade, nós contamos com o teu desprendimento. E nós estamos encerrando essa transmissão, e eu peço que você, após essa transmissão, cante com a sua família. Você já orou, já ouviu a palavra, você cante na sua casa um louvor. Pode ser um hino de inário, da harpa, do cantor cristão. Pode ser um louvor, você pode colocar um louvor no seu tocador de MP3 e cantar junto. E participe da ceia, com o pão, com o vinho, e que Deus abençoe tua casa. Mulheres, feliz Dia das Mães, Deus abençoe vocês. E para as mulheres que já têm maternidade dentro do seu coração, que esse ano seja o ano que você venha pegar no seu braço, nos seus braços, ou no próximo ano, o seu filho. Deus abençoe você, em nome de Jesus.